do que seria estar participando de uma cerimônia dármica. Quando fala esse nome, o que vem? Dharma, isso. Então, essa ideia a gente tem que ter da questão dármica, né? Porque a cerimônia dármica é algo muito novo. Eu acho que tenho quase certeza que eu sou meio pioneira nessa ideia, porque eu tive coragem de abrir meu coração e entender o chamado do Conselho Kármico. Porque a maioria, eu não vi ninguém acolher essa ideia. Eu queria muito que as pessoas também acolhessem essa ideia. Porque hoje a gente sabe que o Conselho Dármico a cerimônia dármica, que é o que a gente vai fazer hoje, ela está vinculada ao Conselho Kármico. Ainda está no processo de avaliação, de observação, de registros, e eu vou falar melhor sobre isso, mas a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento planetário absolutamente diferente. E se nós não entendermos que nós estamos vivendo uma era de oportunidade, a gente vai deixar passar. Então, é de extrema importância, em primeiro lugar, que a gente entenda. A gente tem que entender o momento precioso, vamos colocar assim. Quantas almas não gostariam de estar encarnadas hoje no planeta? Quantas almas que já partiram, que gostariam de estar ainda no planeta? Vocês têm ideia? Não, né? Mas e se eu puxar assim a sua hereditariedade? Pessoas da sua família que já se foram. Vocês têm casos de pessoas da sua família que já partiram, que você ainda lembra assim, com certo pesar, dizendo: poxa, aquela pessoa podia estar aqui. Vocês têm isso? Uhum. Então, quem tem, não é que a gente se lamente, porque eu acho que depois de um tempo a gente só tem uma escolha, a não ser aceitar que as pessoas que precisavam já partiram e tá tudo certo. Mas estas almas, elas não têm a mesma oportunidade que nós que estamos aqui. E tá tudo certo com isso. Quem precisa estar aqui hoje, está. E quem está aqui precisa ter um grau de consciência maior a cada dia para entender a preciosa oportunidade que nós estamos tendo ao estar encarnados. Porque, como eu sempre digo, é um momento único do planeta que transcende a qualquer outro momento. Oportunidade igual a essa nós não teremos, porque o planeta está passando pelo seu processo de transição planetária, de transformação absoluta, e a gente tem que acompanhar isso. Então, o pensamento positivo, o pósitum sagrado, é a gente trazer essa frequência todos os dias para a nossa vida, entendendo a importância da gratidão. Porque se a gente viver em gratidão, mesmo que a gente esteja passando por coisas, por situações, por até conflitos que ainda não se dissolveram, diferenças que não estão claras entre pessoas, nós temos que ser gratos. Porque tudo que a gente precisa dentro dessa vida divina e sagrada que a gente está tendo oportunidade de viver aqui, nós estamos recebendo. Todos os recursos que nós precisamos, cada um de nós individualmente, diariamente, nós estamos conectados inconscientemente aos registros arcásticos, à sagrada existência, ao sagrado livro da vida. E nós, dentro dessa análise que o Conselho Kármico tem, porque ele é que tem acesso a esse livro,
Ele que tem acesso a passo tudo que a gente faz ou deixa de fazer, tudo que a gente se propõe e a gente não faz, tudo que a gente coloca como objetivo e não alcança, e tudo que a gente está realizando hoje. Isso está sendo colocado imediatamente, diariamente, nos autos do nosso livro sagrado, nosso livro da vida. E esse livro, ele não fala dessa vida só. Esse livro fala de toda a nossa história. Toda a tua história, ela é sagrada. Existe uma sacralidade dentro da vida, de todos os tempos, de todas as memórias, de todas as épocas que a gente viveu. E a gente, quando fala em Pósitum Sagrado, que é o nosso tema dentro do Conselho Dármico, se eu pedisse para vocês fazerem uma lista agora, quais são os seus pósitums? Nós temos pósitum? De tantas e tantas vidas que nós já vivemos, nós temos pósitum? O fato de estar aqui é o pósitum. O fato de estar aqui. Mas o pósitum, aquele que empodera você todos os dias na sua vida. Cadê? Que você acorda poderoso, que você acorda naquela assertividade, que você acorda feliz porque você está cocriando, você está realizando coisas e você está se lançando a novas propostas, novos objetivos e você está conquistando todos eles. Essa força interior que precisa estar dentro de nós, que é o nosso empoderamento. Não existe pósitum na prática se não tiver o empoderamento. Então, o que é o empoderamento? É a certeza de que eu sou uma pessoa boa, de que eu estou aqui fazendo o meu melhor e que eu estou aqui para ser abençoado, porque a vida já é uma bênção, mas tudo aquilo que eu posso atrair, se eu estou verdadeiramente empoderado, eu sou uma pessoa positiva. Então eu vou atrair e vou entrar na nova lei planetária de quinta dimensão, que é chamada a lei da sincronicidade. Quem aqui olha o relógio e o relógio está lá marcando números paralelos iguais? O que significa isso? Isso está mostrando a frequência que nós estamos vivendo. Quando a gente está vendo, todos passaram por isso? Sabem do que eu estou falando? Que olha para o relógio, 12:12. Passa tempo, olha para o relógio de novo. Vocês pararam já para pensar, por que eu estou olhando isso toda hora? Por que 2, 3, 4 vezes por dia isso está acontecendo? Isso é a prova de que você está vivendo a sua sincronicidade. Então você está exercitando o lado positivo da vida. Você está próximo da quinta dimensão. E a quinta dimensão é o nosso melhor, é a nossa melhor forma de ser, é o nosso melhor formato de viver. E o que baseia, o que norteia tudo isso é o pensamento positivo. Mas e como é que ficam as pessoas que se lamentam? Como é que ficam as pessoas que têm frágil fé? Como é que ficam as pessoas que estão tentando chegar a algum lugar e não saem do lugar? Como é que fica isso? Elas não vão participar disso tudo? Qual foi a primeira pessoa que veio na mente de vocês quando eu trouxe exemplo? Veio uma pessoa? Então, como é que fica essa pessoa? Doente. Ela está doente. Ela está minimizada, a sua energia está retraída. E por que uma pessoa vive de forma minimizada, reclamando, na queixa, na tristeza, na depressão? O que faz uma pessoa viver assim? Até pessoas que estão pensando em tirar a própria vida. As situações que ela viveu, que foram colocadas para ela como oportunidade de crescimento evolutivo, como todos na Terra, ela talvez não tenha entendido os recados divinos,
das pontes que foram criadas pelos seus mentores, pelos seus mestres, pelos seres divinos que apoiam e sustentam a evolução dela. E ela, às vezes, disse não. Ela escolheu, não quero fazer isso agora. Por que eu faria? Por que eu tenho que fazer de novo? Por que eu tenho que tentar de novo? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que eu ainda não conquistei? Por que eu ainda não consegui? Aquelas que têm coragem de expressar isso, não é mesmo? Porque algumas vivem o estado negativo, mas elas não têm consciência de que lugar elas se encontram. Então, estas pessoas estão doentes. Elas estão abrindo mão do empoderamento, do potencial divino, da força interior, que vem da conexão em Deus, que vem do alimento da palavra positiva, da autoobservação, da autoanálise diária. O que não está bom, o que eu posso fazer com isso? Todos os dias nós temos a mesma oportunidade. Vocês já pararam para pensar por que tem dias, mas de novo outro dia, e aquele dia acaba? E de novo continua e nasce um novo dia? Alguém já parou racionalmente para pensar nesse mecanismo de vida? Pensando que às vezes uma encarnação simboliza um dia de vida. Porque às vezes nós fazemos em um dia aquilo que nós precisávamos fazer em uma vida inteira. Mas muitas pessoas não utilizam esse dia importante para realizar na direção certa aquilo que realmente elas precisam fazer. Tomar posturas a favor dela. Abrir mão de reclamar ou de deixar, tá tudo bem assim, como não mudou, então tá tudo bem. Para mim tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo. Isso é negação. Isso é abrir mão do potencial e da força que está lá oculta dentro dela, de fazer a mudança que Deus está esperando que ela faça. Mas para que ela faça isso, ela precisa acreditar no potencial divino dela. Ela precisa entender o que é o empoderamento, é automerecimento. Quando eu sei que mereço, eu sou empoderado. E não é coisa de orgulho, não é postura abusiva, nada disso. O empoderamento é a pessoa leve, é a pessoa que tem certeza onde ela quer chegar. Ela tem certeza que o mínimo esforço vai levar ela aonde ela precisa estar. Mas desde que ela tome a decisão certa. Porque tudo depende da visão dela, né? Para a gente sair daqui e chegar num outro lugar, depende de o que eu enxergo aqui, para que lado que eu vou. O que eu vou fazer nesse novo dia para que ele seja um dia diferente. E que eu possa ser grato por esse dia, porque esse dia deu muito certo. Isso é viver em pósito divino. É olhar o tempo todo, cada dia da nossa vida e existência, como uma nova oportunidade. E por que Deus dá tantas oportunidades para nós? Por que Deus passa a mão? Por que o Supremo, por que a nossa divindade, seja como vocês queiram chamar, porque hoje está na moda falar que não existe Deus, né? Que nós temos que nos conectar apenas com a nossa divindade. Isso está certo, mas não do jeito que se coloca, porque isso é a verdade. Existe uma energia suprema que governa e orienta tudo. E nós, quando encontramos a nossa verdadeira versão divina, nos conectamos com a nossa alma, com o nosso eu superior, nós somos co-criadores, Deus em ação. Então isso também está certo, mas isso é uma coisa natural, que a gente não precisa desmascarar nada, nenhuma ideia, nenhum ideal antigo, para posicionar de uma forma diferente e distorcida. Será que vocês estão entendendo do que eu estou falando? De às vezes falas que a gente pega aqui e ali e que a gente diz, eu escuto e digo, puxa, mas precisava falar assim? Precisava ser desse jeito? É natural que exista uma energia suprema que governe tudo e que oriente a nossa evolução. E que até delegue seres divinos que entendem pra caramba dessa história de reencarnação e possa nos ajudar a impulsionar
caminhos, novas oportunidades, novas formas, novos formatos, e que a gente, dentro dessa inspiração que vem de quê? Da nossa conexão divina, nós possamos chegar aonde nós não chegamos na vida anterior. Porque todos nós estamos aqui repetindo. Todo mundo tem medo de repetir de ano, né? Ai, será que eu vou passar esse ano? Que a gente está na escola de maestria de vida agora, a Terra. Porque uma Terra, um planeta que está em quinta dimensão, exige muito mais de nós. Então, a gente está no treino de mestre de nós mesmos. De manifestar aquilo que a gente nunca manifestou em nenhuma encarnação. Esta é a vida que foi escolhida para que nós pudéssemos viver no pósitum divino. Por isso que a gente não pode estar chamando de conselho kármico, cerimônia de conselho kármico. Vocês entendem que eu não estou desconfigurando nada, mas que eu quero elevar a frequência e a mentalidade das pessoas e trazer essa mentalidade, essa ideia para o ideal acontecer. Nós estamos diante de um conselho kármico, seres divinos de maestria suprema, que já estão há muito tempo no planeta, nos ajudando a impulsionar em cada oportunidade, em cada encarnação, para que a gente pudesse chegar a um degrau maior, atingir um novo degrau, um novo patamar. Mais compreensão, maior dissolução de conflitos existenciais, o trabalho do perdão, o alcance da compaixão divina entre as pessoas, a igualdade. Fala-se muito em compaixão, mas não se vive em igualdade. E é impossível isso. Se eu, o tempo todo, aponto diferenças nas relações, como que eu posso chamar de compaixão? A convivência compassiva, ela impera a igualdade, ela distribui amor, afeto e caridade. A gente coloca as pessoas no mesmo patamar que a gente. Não há diferenças, mesmo que hajam diferenças ocultas e inconscientes, de tempo e espaço de cada um. Porque a gente evolui no mesmo tempo. Vamos pegar um casal para Cristo, ali. Por mais que a gente esteja numa relação hoje, porque hoje a gente busca num planeta de quinta dimensão, nós todos estamos ávidos para encontrar nossos complementos divinos, e não a alma gêmea, porque a alma gêmea é de tempo tridimensional, onde a gente tem desafios. Complemento divino é alma similar com alma similar. E todo mundo está sonhando muito com isso, né? Onde que está o meu par divino celestial? E não sabemos, né? Mas a algum lugar ele está. Então, por mais que a gente hoje esteja num treino de relacionamento o melhor possível do que já foi no passado, encontrando a nossa melhor performance para oferecer ao parceiro ou à parceira, mesmo que a gente esteja com esse pensamento divino, voltado a assertividades, a gente consegue viver de forma igual? As diferenças fazem parte das relações. Ainda fazem parte das relações. Mas, Josi, em mundo de quinta dimensão, como é que vai ser? As diferenças vão continuar? Como é que vai ser? Queria ouvir vocês. Quer arriscar? Não. Ah, fala aí. Vai ser igual. No sentido de diferenças. Elas vão existir, mas a gente vai conseguir compreender um pouco melhor as diferenças. No sentido de olhar. Eu acho que o que falta hoje nesse contexto é a comunidade. Então, talvez a gente tenha um pouco mais de senso de comunidade. E como a gente olha para esses demais, o mesmo olhar que olha para si. Olhar de compaixão, carinho, afeto e outras palavras. Exatamente isso. Todo mundo ouviu? Então, relacionamento de quinta dimensão, as diferenças vão continuar a existir. Mas o que vai ter entre uma pessoa e outra é a compassividade. Eu não preciso que a pessoa seja igual a mim, mas eu compreendo as necessidades dela e aceito.
Compreendo, aceito, acolho e vivo de forma equilibrada. As diferenças no relacionamento de quinta dimensão, elas não causam machucados mais. Elas não promovem mais feridas. Mais ou menos o que você falou. Porque o relacionamento de quinta dimensão é aquele que é o relacionamento compassivo. Eu não estou com uma pessoa para que ela seja igual a mim. Pelo contrário, ela agrega para mim aquilo que ela traz, ela me complementa às vezes. Mas uma coisa em relacionamento, já que a gente entrou nisso, em relacionamento de quinta dimensão, que vai existir, que daí você vai ter certeza que é um relacionamento de quinta dimensão. Os relacionamentos estarão juntos para comporem papéis. Relacionamento de quinta dimensão é a proximidade de duas pessoas que juntos são diferentes. Tem propostas, tem formas de viver diferentes, mas os valores não são diferentes. A forma de olhar a vida leva para o mesmo lugar. Aspirações muito próximas. Pessoas que pensam em termos de valores da mesma maneira. Então, o que acontece? Essa diferença ela vem a somar na relação. Porque às vezes a pessoa traz uma habilidade que eu não tenho e que vai me levar junto com ela para que nós cheguemos a realizar juntos uma grande proposta que ambos querem há muito tempo. Entende a diferença? Pode falar. Você começa a parar de julgar a outra pessoa. Não tem julgamento. Você vai diminuindo cada vez mais. Não há necessidade de julgar, porque a gente já não está mais nesse papel. Porque quando a gente quer julgar dentro da relação, nós queremos que a pessoa mude. O julgamento é exigir que a pessoa seja diferente do que ela apresenta. Nada mais que isso. A crítica, vamos falar em palavra menor. Crítica, quando eu critico alguém, por que eu estou criticando? Porque eu estou apontando fortemente uma diferença. E eu não concordo com aquela situação. E quando eu coloco isso, é como se eu estivesse dizendo para aquela alma, mude para que eu te ame. Seja melhor para que eu te aceite. Em quinta dimensão não tem isso. Não há nenhuma exigência de mudança. Porque o encontro é de almas. São aquelas pessoas que se encontram reconhecendo no olhar a alma antiga que está à frente dela. Mas não sei por que a gente entrou nisso, né, gente? Estamos falando de pósitum. Pósitum. Isso é pósitum, eu também acho. Mas, então, na vida prática, o que eu preciso fazer para mudar? Eu estou funcionando nessa frequência de pósitum divino? A maior parte do tempo, como que eu estou vibrando? Eu estou acreditando que tenho méritos? Que tenho créditos divinos? Fichinhas para cair dentro do meu cofrinho? Como é que eu estou vivendo no dia a dia? Se agora a gente fizesse uma análise. Imposto. Então, é esse o segredo para a gente viver em pósitum divino, que é o nosso grande exercício, e eu acredito hoje e considero isso uma grande missão. Fala-se muito em mudar a frequência, em eleve a frequência, faça alguma coisa, não deixe cair a frequência, a peteca não pode cair. Mas a gente precisa entender o mérito divino que hoje nós temos de estar aqui, o mérito divino que existe e está presente em cada dia da nossa vida. Somente assim a gente vai entender como que a gente precisa mudar e no que a gente precisa mudar e qual é a postura que não cabe em quinta dimensão mais. Mas, Josi, eu não consigo viver assim porque eu tenho um assunto pendente que me põe para baixo. Que tipo de assunto pendente que compromete a tua vida a ponto de você ser uma pessoa e optar por você ser uma pessoa amarga?
em optar de ser uma pessoa triste? O que foi que aconteceu com a sua vida que tirou o teu brilho? Que mudou você e que fez com que você não sorrisse mais? Quero ver vocês sorrirem. Vocês conseguem? Aquele sorriso que vem da alma? Cadê? O sorriso que vem lá de dentro. Quando que a gente dá gargalhadas hoje? Qual é o momento de sorrir mais? A gente só vê assim aquela carinha cabisbaixa, né? Aí você pede um sorriso e a pessoa faz assim. Sorriso de pateta, isso. Gente, é sorrir com a alma. É cantar. O sorriso, a expressão de alegria, é um canto da alma. E a gente precisa se lembrar de viver isso. Claro, acontecem coisas, né? Levamos rasteiras, acontecem coisas desagradáveis. Mas qual é a obrigação nossa? Qual é o nosso papel? Tentar lidar com aquilo da melhor forma possível e encontrar uma solução. Precisa fazer isso para melhorar, precisa fazer isso para diminuir a dor, precisa fazer isso para parar de chorar, precisa fazer isso para parar de mimimi, de resmungar. Fazer as coisas, ir atrás das soluções. Fazer movimentos que nos posicione no pósito de novo. Se algo vem e derrubou e te colocou rasteira e você caiu e está lá no chão, você vai continuar no chão? Só que a gente não pensa que a gente está no chão. Porque às vezes o chão é tão conhecido que a gente nem se lembra que ele existe. Porque a gente está identificado com algo ruim. Que algo que aconteceu deu uma alavancada negativa, né? Fez assim, tirou você do lugar, balançou, você caiu, você nem percebeu que você ficou lá no chão. Você não fez nenhum movimento para se elevar. Você não buscou soluções. Você não olhou as alternativas que estão nas tuas mãos para que você pudesse correr atrás. Não tem aquela frase, corra atrás do prejuízo? Corra atrás da solução. Garanta o seu pósito. É quase que uma competição na vida. Nós mesmos estamos como um atleta hoje. Que se a gente está correndo, né, temos uma prova como atleta, vamos participar de uma prova, vamos fazer lá. A gente não vai com tudo para ser o melhor? Ou a gente já entra como perdedor? E se a gente cai, a gente fica lá no chão ou a gente levanta e continua correndo porque tem que terminar a prova? A nossa vida é isso. A nossa existência hoje é isso. Nós temos que entender em que lugar que nós nos posicionamos em todos os acontecimentos da nossa vida. Ficou claro que depende de nós encontrar esse pósito divino? Que depende de nós entendermos aonde que nós abrimos mão do nosso empoderamento, que é a fé divina, que é a certeza que somos merecedores? E se eu perguntasse um por um agora, eu queria ver no rosto e nos olhos, você aceita que você tem pósito? Você entende que você precisa encontrar o seu empoderamento? Que você tem direito ao melhor na sua vida? Sim ou não? Sim. Ah, tem gente mentindo aí. Tem gente que está falando sim. Eu quero sim. Eu sei que tenho pósito divino. Eu sei que sou merecedor. E não é aquela coisa assim, eu já ralei muito, eu já me machuquei demais, agora é a hora de acertar. Não é isso, porque isso é mágoa, isso é postura de frustração. Não é nessa energia. Estão entendendo? Sim. É aquela coisa que você põe a mão no coração e diz, eu sei que cheguei no momento da minha vida, que a minha vida hoje é um pósito. A minha vida hoje é uma dádiva. A minha vida hoje é uma graça divina. E tudo só tende a dar certo assim. Postura de 2024? Já podemos começar a falar no ano que vem? Porque quem não entrar, vocês voltem aqui perto do final do ano, nesta mesma cerimônia, que eu vou falar muitas coisas de 2024.
A gente tem que buscar isso arduamente agora. E eu dou um recadinho assim, um segredo. Qual é o segredo, Josi? Autoobservação permanente. Auto-observe-se permanentemente. Pratique a autoanálise diariamente antes de dormir. Como foi meu dia? Como que eu me comportei? Coloquei moedinha no cofrinho, veio pósiton ou não? Por que não veio? Coisas simples de retorno daquilo que você faz no teu trabalho, que às vezes dá certo. Uma pessoa que elogia o que você acabou de fazer, isso é um pósiton. Porque tudo que sai de você precisa voltar do mesmo jeito. O soma é o maior, mas tudo que sai precisa estar na leveza. Porque nós estamos nos despedindo da lei da causa e efeito. A vida totalmente em quinta dimensão não existirá esta lei. Todas estas leis foram criadas, foram organizadas para que a vida fosse organizada dessa maneira. Uma vez que todos estão em frequência elevada, entendendo a razão da existência, buscando ser melhor a cada dia, por que precisa causa e efeito? Então tudo que sai de você tem que estar fluente. O amor que sai de você é o amor que te embala. O amor que você emana é o amor que te envolve. O amor que você oferece todos os dias é o amor que você recebe. Simples assim. Em tudo. Não é para algumas pessoas ou algumas situações. É para todas as pessoas e em todas as situações. Então agora a gente vai fazer um exercício prático aqui para quem está presencial e os meus queridos, eu trago um recadinho aqui de como vocês podem continuar. Vocês vão pegar um papel e vão escrever com lápis um projeto de vida até o final do ano. O que você quer concretizar positivamente até o final do ano? Depois você vai pegar esse papel, vai fazer uma oração, entregar para o conselho kármico e levar esse papel transcendência acima, tá bom? Precisa queimar, porque precisa tirar essa ideia da matéria. O primeiro ser que você lembrar, você vai pedir que ele acolha no etérico essa petição. Essa é a sua petição, tá bom? Beijo, a gente vai se falando mais aí e um bom dia para vocês.